Vamos lá, pessoal. Vencido aí o conceito de ato administrativo, vamos agora falar sobre as etapas do ato administrativo. Pessoal, etapas do ato administrativo é mais um daqueles... Deixa eu botar aqui rapidinho. É mais um daqueles tópicos que eu gravei um aprofundamento, tá? Ou seja, eu gravei uma forma aprofundada de nós estudarmos isso, legal? E eu aconselho a você só ir lá no aprofundamento quando você, pelo menos, uma vez já viu todo esse módulo. Aí você já tendo assistido todo esse módulo, dominando a diferença entre ato nulo e anulável, a diferença entre existir, ser válido e ser eficaz, enfim, dominando aí conceitos básicos, aí você vai lá e vê. Nesse momento, veja esse aqui comigo, que é um pouco mais simples, aí você vai lá e dá uma olhada. Professor, é só para o pessoal formado em direito, né? Claro que não, cara. Claro que não, claro que não. Esse ponto aqui acabou de cair na última prova agora, de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Legal? Uma prova que é para todo mundo fazer, não tem uma carreira específica, e caiu. E vira e mexe e cai, tá? Duas bancas têm como é que eu vou te falar? Uma predileção a isso aqui. FGV e VUNESP, que inclusive foi a que fez a prova lá de São Paulo. Legal? Então, se você vai fazer qualquer prova que tenha FGV e VUNESP, preste atenção que isso aqui é um ponto que cai direto ou indiretamente. Tá? Tá bom. Vamos lá. E aí, ó, inspirado lá na escada pontiana, que está lá no artigo 104 do Código Civil, os atos administrativos eles têm 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Existência, validade e eficácia. Então, quando é que eu concluo que o ato administrativo tem existência? É quando ele é perfeito. Quando é que ele tem validade? É quando ele está de acordo com a lei. Quando é que ele tem eficácia? É quando ele está apto a produzir efeitos. Então, se o ato está pronto, se o ato está de acordo com a lei e se o ato está apto a produzir efeitos, eu digo para você que esse ato é existente, válido e eficaz. Tá bom? Tá bom. O problema é que a gente tem que dar aqui uma análise em separado para estudarmos cada um desses degraus. Então, o primeiro degrau, o degrau da existência. O segundo degrau, o degrau da validade. E o terceiro degrau, o degrau da eficácia. Estudado esses 3 degraus, a gente analisa todas as etapas do ato administrativo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos ver em separado. Ó. Quando é que o ato administrativo tem perfeição? O ato administrativo tem perfeição quando ele tem existência. Então, eu posso, sem medo de errar, falar para você que o ato administrativo, deixa eu botar aqui, que o ato administrativo, ele existe, ele está pronto, ele é perfeito quando ele completou o seu ciclo de formação. E quando é que o ato administrativo ele está pronto, ele existe, ele é perfeito, ou seja, ele completou o seu ciclo de formação. O ato administrativo, ele completa, ele está pronto, ele existe, ele completou todo o seu ciclo de formação, quando eu olho para ele e eu vejo que ele tem 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Os 5 elementos são objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Ou seja, agora você está apto a entender o que eu vou te falar. Se o ato administrativo tem, olha para cá, hein? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Ou seja, se o ato administrativo tem os seus 5 elementos, a minha conclusão é que esse ato está pronto, é que esse ato existe, é que esse ato é perfeito. Por quê? Porque ele completou todo o seu ciclo de formação. Completar o ciclo de formação é dizer que o ato administrativo tem 5 elementos. Ou seja, quando o ato tem os 5 elementos, ele completou o seu ciclo de formação.
Por isso ele está pronto, ele existe, ele é perfeito. Tá bom? E aí, pessoal, ó, sem nenhum medo de ser chato, de ser repetitivo, mas com total pânico de ser omisso, eu quero te falar para vocês o seguinte: o ato perfeito é o ato que existe, é o ato que está pronto. E o ato imperfeito? Como isso aqui cai em prova, né? O ato imperfeito é aquele que ainda está em formação. Se ele ainda está em formação, ao contrário do ato, né, que já se formou, o ato que completou o seu ciclo de formação, ele, olha aqui, ó, não está pronto. Se ele ainda está, né, em formação, então ele não está pronto. Ele ainda não existe. E se ele ainda está pronto, se ele ainda não está pronto, se ele ainda não existe, ele é imperfeito. Se ele não está pronto, se ele não existe, é porque ele é imperfeito. Olha que coisa linda. O ato administrativo que está pronto, que existe, que é perfeito, legal, ele completou o seu ciclo de formação. Se ele ainda não completou o seu ciclo de formação, ou seja, ele ainda está em formação, qual é a conclusão que a gente chega? É que ele não está pronto, é que ele não existe, é porque ele é imperfeito. Ou seja, na prática, né, ainda está faltando um ou mais, né, mais um dos 5 elementos. Eu imagine você, né, que o ato administrativo, olha aqui para o quadro, ó, o ato administrativo tem, deixa eu pegar aqui o ato administrativo tem objeto, motivo, mas não tem forma. Olha que loucura. Está faltando a forma do ato administrativo. Ou seja, dos 5 elementos, um está faltando. Qual é a conclusão que eu chego? Esse ato ainda está em processo de formação. Por quê? Porque está faltando um dos 5 elementos. Ou seja, ele não está pronto. Ele não existe. Ele ainda é imperfeito. Por quê? Porque se ele tivesse todos os seus elementos, ou seja, se ele tivesse 5, não tivesse faltando nenhum, esse ato estaria pronto, ele existiria, ele seria perfeito. Ou seja, ele teria completado o seu ciclo de formação com a presença dos 5 elementos. Legal? Então, se o ato existe, é porque ele está pronto, é porque ele é perfeito. Ele completou o seu ciclo de formação. Ele tem os 5 elementos: objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Agora, se esse ato ainda não está pronto, se esse ato ainda não existe, se esse ato é imperfeito, é porque ele não completou o seu ciclo de formação. Dos 5 elementos, ainda falta um ou mais, mas basta faltar um. E ele, então, a conclusão que a gente chega é que ele não está pronto, não existe, ele é imperfeito. Legal. E a validade? A validade é muito simples, né? É saber se o ato administrativo é válido porque está de acordo com a lei. É inválido porque não está de acordo com a lei. Então, se o ato administrativo está de acordo com a lei, é porque ele é válido. Se o ato administrativo não está de acordo com a lei, é porque ele é inválido. Então, o ato válido está de acordo com a lei. O ato inválido, né, não está de acordo com a lei. Então, o ato válido está de acordo com a lei. O ato inválido não está de acordo com a lei. Legal? Válido está de acordo com a lei. Inválido não está de acordo com a lei. E aí, né, não é agora que a gente vai estudar isso, mas se o ato ele está inválido, né, ele pode ser nulo ou anulável. Sempre que alguém te falar que um ato é inválido, é porque ele não respeita a lei e ele pode ser de 2 espécies, nulo ou anulável. Nulo, se o vício não pode ser sanado; anulável, se o vício pode ser sanado. Isso é conversa para outro momento, tá? E aí, obviamente, né? Peraí que eu acho que travou. Obviamente, isso, obviamente, avançando aqui, né? Eu quero te falar que na prática, o ato administrativo, ele é válido se os seus 5 elementos estão de acordo com a lei. Ué, professor, explica melhor isso? Claro. Porque se eu falei para você que o ato administrativo válido
é aquele ato que está de acordo com a lei, já seria o suficiente. É isso? Mas na prática, o ato ele é válido quando, né, todos os seus elementos estão de acordo com a lei, ou seja, o objeto está de acordo com a lei, o motivo está de acordo com a lei, a forma está de acordo com a lei, a finalidade está de acordo com a lei e a competência está de acordo com a lei. Ou seja, se todos eles estão de acordo com a lei, sem medo de errar, eu posso falar que esse ato é válido. Agora vem cá rapidinho, ó. Basta né, não respeitar a lei, por exemplo. Se todos estão de acordo com a lei, mas o objeto não está, ou seja, eu posso falar, né, que todos estão, mas um não está. Né? Ou seja, 4, vamos tirar a palavra todos, né, porque todos aí dá uma ideia absoluta. Né? Assim, ó, 4 estão de acordo com a lei e um não está. Qual é o que não está? O objeto. Esse ato que era válido, porque todos estavam de acordo com a lei, ele agora não é mais um ato válido, ele passa a ser um ato inválido. Porque basta um elemento do ato administrativo estar contra a lei para esse ato que era válido passar a ser um ato inválido. Feito? Perfeito. E aí, pessoal, preste bem atenção. A gente vai analisar agora, né, a ideia da eficácia. O que é eficácia? Eficácia é quando o ato administrativo, né, ele começa a produzir efeitos. Legal? Então aqui, ó, quando é que o ato administrativo ele começa a produzir efeitos? O ato administrativo começa a produzir efeitos, né, via de regra, olha o R aqui de regra, ó, via de regra, quando é publicado. Então, quando o ato administrativo é publicado, ele se torna eficaz. E se ele se torna eficaz, ele começa a produzir efeitos. Então, se o ato administrativo, em regra, é publicado, ele se torna eficaz, ele começa a produzir efeitos. Só que nós temos, né, exceções. Que exceções são essas? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Né? Que exceções são essas? Quando o ato ele é publicado, né, e ele é ineficaz. Ou seja, mesmo sendo publicado, ele não produz efeitos. Legal? Isso é corriqueiro? Não. Isso aqui, ó, é quando acontece o que nós chamamos de termo ou condição. Quando nós chamamos de termo ou condição, nós estamos tratando de um evento futuro certo ou um evento futuro incerto. Ou seja, o ato administrativo, para poder produzir efeitos, ele depende de um evento futuro. Então, por exemplo, imagine você que aqui no Rio, o governador regulamentou uma lei dando uma pensão de R$2.000 para cada filho de policial morto em combate. Cara, essa pensão só vai produzir efeitos quando, né, um policial morrer e deixar filho. Ou seja, vai depender de um evento futuro. Qual é o evento futuro? O policial morrer em combate. Né? Se nenhum policial morrer em combate a partir de hoje, que esse milagre acontecesse, legal, esse ato administrativo não produziria efeitos. Por quê? Porque faltaria um evento futuro. Qual é o evento futuro? Um policial morrer em combate. Legal? Então isso aqui é o que nós chamamos, né, de atos, deixa eu colocar aqui o nome, isso aqui cai em prova direta, provas um pouco mais complicadas, né? Atos acidentais. O que são atos acidentais? Ih, não deu, né? Porque eu boto aqui, ó. O que são atos acidentais? Atos acidentais são aqueles atos administrativos que, mesmo tendo sido publicados, eles não produzem efeitos, porque são ineficazes, ou seja, eles estão esperando, né, alguma coisa acontecer no futuro. Exemplo aí que eu te dei, essa pensão, né, que ela só vai produzir efeitos se no futuro um policial morrer em combate e ter filhos ainda. Legal? Né? Senão, não vai nem produzir efeitos. Legal? Deixa eu voltar aqui. E aí, pessoal, então,
né, agente do eficácia. Presta atenção. Deixa eu fazer um resumo aqui para vocês, ó. Quando é que o ato administrativo... Cadê? Tirou aqui, não tem problema. Quando é que o ato administrativo, ele, né, existe? O ato administrativo existe quando ele está pronto, né, quando ele é perfeito, quando ele completou o seu ciclo de formação. Quando é que o ato administrativo é válido? Quando está de acordo com a lei. Quando é que o ato administrativo é eficaz? Quando ele está apto a produzir efeitos. Então, se o ato administrativo existe, é válido e eficaz, é o mundo perfeito. Ou seja, ele existe, ele é perfeito, ele está pronto, ele completou o seu ciclo de formação, ele é válido porque está de acordo com a lei, ele é eficaz porque começou a produzir efeitos. Tá bom. O problema é que eu tenho que guardar, legal, as famosas combinações que caem em prova. Legal? Eu tenho aqui 4 combinações que caem em prova. Uma é essa perfeita que você já viu, né? O ato é perfeito, ou seja, ele está pronto, ele existe, ele completou o seu ciclo de formação, ele é válido porque está de acordo com a lei, ele é eficaz porque produz seus efeitos. Isso aqui, ó, ok, é o melhor dos mundos. O problema é que eu ainda tenho mais 3 combinações. E essas 3 combinações, elas não caem, elas despencam em prova. A primeira, que eu não vejo muitos problemas, eu posso falar para você que também está tudo ok, que é quando o ato administrativo é perfeito, porque ele completou o seu ciclo de formação. O ato administrativo é válido, porque ele está de acordo com a lei, porém ele é ineficaz, porque ele ainda não está apto a produzir efeitos. Ou seja, ele ainda não foi publicado, por exemplo, então ele não está apto a produzir efeitos. Ou, né, o mais comum, é que ele está condicionado a acontecer alguma coisa no futuro. Um evento futuro certo ou incerto, um termo ou uma condição. Se acontecer no futuro o que a lei prevê, né, o que o ato normativo prevê, por exemplo, aquela pensão que eu te falei, se acontecer no futuro de um policial tombar em combate e deixar filhos, pronto, o ato produz efeito, porque os filhos vão receber a pensão. Agora, se nenhum policial a partir de hoje morrer, se Deus quiser, imagine essa perfeição de vida, né? Esse ato não vai produzir efeitos. Por quê? Porque ele estava sujeito a um evento futuro e esse evento futuro não está acontecendo. Então esse ato, mesmo tendo sido publicado, não vai produzir efeitos. Legal? Legal. E aí, obviamente, a gente tem as situações que dão problema. Aqui, pessoal, ó, não está ok. Provavelmente isso aqui vai dar problema. Qual? O ato administrativo é perfeito, ou seja, ele completou o seu ciclo de formação. O ato administrativo é eficaz, ou seja, né, aqui, ó, ele está produzindo efeitos. O problema é que ele é... Deixa eu mudar a cor aqui, ó. O problema é que ele é inválido. Ou seja, ele não está de acordo com a lei. E aí, se ele não está de acordo com a lei, em razão do princípio da legalidade, provavelmente esse ato administrativo vai ter que ser extinto ou convalidado. Legal? Não vai dar para ficar com ele como está. Perfeito? Perfeito. E depois a gente tem o ato, olha aqui, ó. Perfeito, porque ele completou o seu ciclo de formação, porém, mesmo ele estando completo, ele é inválido e ineficaz, ou seja, ele não está de acordo com a lei e não está produzindo efeitos. Não está produzindo efeitos, para mim não tem problema nenhum. O problema é isso aqui, ó. Ele também é inválido. Esse também é inválido, cara, isso aqui não está ok. Provavelmente o ato administrativo vai ter que ser anulado ou convalidado, né? Porque em todas as vezes que eu te falar que o ato é inválido, numa linguagem assim mais do dia a dia, eu estou lhe afirmando que esse ato administrativo ele é ilícito, cara. E dentro do Estado democrático de direito, não tem como sustentar um ato administrativo ilícito, né?
Ou conserta ele por meio da convalidação, ou extingue por meio da anulação. Mas não tem como ficar como ele está. Legal? E eu vou te dar um macete de prova. Qual macete de prova? Vamos partir do começo aqui, ó, né, que é necessário o ato existir. Se você parou para ver, né, eu tenho certeza que você parou, que você é uma pessoa sagaz, todas as combinações que eu te passei começa da ideia do ato perfeito. E o que é o ato perfeito? O ato perfeito é o ato que está pronto, ou seja, é o ato que existe. Ato perfeito, ato que existe e ato pronto é a mesma coisa. Então, para eu discutir se o ato é válido ou inválido, eficaz ou ineficaz, eu tenho que partir da premissa que o ato administrativo, ele existe, ou seja, ele é perfeito, ele está pronto. Aí eu posso começar a discutir se ele é válido ou inválido, eficaz ou ineficaz. Antes disso, não faz nem sentido eu discutir. Tá? Preste bem atenção nisso. E aí, eu vou fazer uma breve revisão com vocês para a gente poder avançar para o próximo tópico. Olha aqui rapidinho. Eu tratei com vocês das 3 etapas do ato administrativo. O ato administrativo, né? A pior coisa que tem para quem não está acostumado é falar na câmera e ter retorno aqui. Cara, me dá uma agonia, dá vontade de ficar olhando para mim toda hora. Né? Sinistro, né? Até para ver se a barba está esticada, se o cabelo está penteado, se tem remelo nos meus olhos. Enfim. Vamos lá. O ato administrativo, né? Ele é perfeito quando? Quando ele existe, ele está pronto. Ele completou o seu ciclo de formação. Eu olho para o ato e eu enxergo nele objeto, motivo, forma, finalidade e competência. O ato administrativo, né? Ele, além de existir, ele é válido quando? Ele é válido quando ele está de acordo com a lei, ou seja, os 5 elementos, objeto, motivo, forma, finalidade e competência, todos eles estão de acordo com a lei. Aí o ato é válido, né? Se o ato é inválido, é porque um deles, basta um, não está de acordo com a lei. E quando é que o ato administrativo ele é eficaz? Quando é que ele tem eficácia? Quando ele está apto a produzir efeitos. Geralmente, a partir da publicação, o ato está pronto para produzir efeitos. Tá bom. O problema é, qual é? Às vezes o ato ele é público, ele já foi publicado, e ele não está apto a produzir efeitos, né? Chamamos disso de atos acidentais. O que são atos acidentais? Atos que já foram publicados, mas não estão produzindo efeitos. Por quê? Porque eles estão sujeitos a um evento futuro. Tem que acontecer alguma coisa lá na frente para ele produzir efeitos. Né? Chamamos isso de evento futuro certo, que é o termo, evento futuro incerto, que é a condição. Exemplo típico são as pensões condicionadas à morte. Né? O governo estabeleceu uma pensão condicionada à morte. Se essa morte não acontecer, ou enquanto essa morte não acontecer, essa pensão não vai produzir efeitos. Né? Esse ato administrativo, normativo, né, que prevê a pensão, não vai produzir efeitos. Tá bom? Tá bom. E aí, né, eu fiz com vocês as combinações possíveis. 2 que dão problema e 2 que não dão problema. Quais são as 2 que não dão problema? As 2 que não dão problema, macete, são aquelas que o ato é válido. Então o ato pode ser perfeito, porque ele existe, válido, porque está de acordo com a lei, e eficaz, está produzindo efeitos. Top. Isso aqui é maravilha. Mas o ato ele pode ser, sem dar problema, perfeito, válido, porém ineficaz. Ou seja, ele é perfeito porque ele está pronto, ele é válido, ele está pronto, ele existe, né? Ele é válido, ele está de acordo com a lei, mas ele não está produzindo efeitos, né? Porque ele ainda não está apto a produzir efeitos, não tem eficácia. Agora, tem 2 que dão problema. Nos 2, eu tenho o ato inválido. Então, o ato ele pode, né, ser perfeito, inválido e eficaz. Ele é perfeito, porque ele está pronto, ele existe. Ele é eficaz, que está produzindo efeitos, porém, ele é inválido. Legal? Ou seja, está contrariando a lei. E o pior dos mundos, que é o ato ser, né, perfeito, que ele existe, ele ser inválido e ele ser ineficaz. Ser ineficaz, cara, eu acho que nem dá tanto problema. O problema é que ele é inválido, né? Ou seja, ele está violando a lei. Tá? Pega essas 4 combinações, coloca no seu caderno e sublinha assim, ó, 2 que não dão problema e 2 que dão problema. As que dão problema são aquelas que eu tenho ato inválido. As que não dão problema são aquelas que eu tenho ato válido. Sempre que o ato for válido, isso não é um problema para o direito administrativo. O problema é quando o ato é inválido. Legal? Chegando aí a 24 minutos de gravação, eu acho não, né? Dá para a gente ver aqui uns negócios para além do que eu vi com vocês. Vamos lá? Vamos avançar? Vamos lá. Vamos tratar agora de objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Olha aqui, ó. Deixa eu ganhar um espaço aqui com vocês para te explicar um negócio dentro daquela máxima, né?
Aquele conceito que os livros não te explicam isso. Vamos aqui, ó. Presta atenção. Nós sabemos que o ato administrativo tem, objeto. Professor, eu vou saber o que é objeto, motivo, forma, finalidade? Vai saber, pode ficar calmo. Vamos lá, objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Então, o ato administrativo, ele tem, vai lá, junto comigo, objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Legal. Aqui, ó. Esses camaradas aqui, eles podem ser estudados de duas formas. Né? Eles podem ser estudados como, né, elementos de formação. Então, se eles são estudados como elemento de formação, eles são estudados, você viu comigo aqui em cima, na primeira etapa. E se eles são estudados na primeira etapa, na verdade, né, eu quero saber se esse ato administrativo existe. Lembra disso? Ou seja, eu quero saber se o ato existe, está pronto, é perfeito. Mas eles também podem ser estudados, vou pegar outra cor aqui, como requisitos, só aumentar aqui a calibre. Eles também podem ser estudados como requisitos de validade. Se eles são estudados como requisitos de validade, eles estão sendo estudados na segunda etapa. Lembra que a gente viu que o ato tem 3 etapas? Né? O ato tem que existir, o ato tem que ser válido e o ato tem que produzir efeitos. Quando eu estudo o objeto, o motivo, a forma, a finalidade e a competência como requisitos de validade, eu estou estudando na segunda etapa. Legal? E aí, ó, eu não quero saber se o ato existe. Eu quero saber se o ato é válido. Sim ou não? Sim. Então, eu tenho que ficar atento que objeto, motivo, forma, finalidade e competência, objeto, motivo, forma, finalidade e competência, esses camaradas aqui, eles podem ser estudados como elementos ou como requisito. Elementos de formação, ou seja, elementos de existência, ou requisitos de validade. Quando eu estudo o objeto, o motivo, a forma, a finalidade e a competência como elemento de formação, eu quero saber, na verdade, se o ato administrativo existe. E dentro daquela escada que você estudou comigo, né, existir, ser válido e produzir efeitos, legal? Eu estou dentro do primeiro degrau, eu estou aqui, ó. Eu estou analisando se o ato existe ou não existe. Agora, num segundo momento, se eu quero saber se o ato tem ou não tem validade, eu estou estudando objeto, motivo, forma, finalidade e competência como requisito de validade. Aí eu estou na segunda etapa, ou seja, no segundo degrau, analisando se o ato é válido ou inválido. Por isso que eu resolvi fazer dessa forma, separar. Legal? Por quê? Porque os livros, né, chamam, né, objeto, motivo, forma, finalidade e competência de elemento ou de requisito. E muda assim sem te avisar. Ou seja, o cara, às vezes, ele chama, né, como, né, requisito de validade, depois ele chama como, né, elemento de existência, de formação, e não te avisa. E você fica, meu irmão, peraí. Objeto, motivo, forma, finalidade e competência são elementos ou requisitos? São os dois. Legal? Eles podem ser tanto elemento como requisitos. Se eu estiver analisando eles na primeira etapa, eles estão sendo estudados como elementos de formação, para saber se o ato existe.
Se eu estiver analisando eles na segunda etapa, eles estão sendo analisados como requisito de validade, para saber se o ato é válido, para saber se o ato está ou não de acordo com a lei. Só isso. Não tem muita complicação aqui. O problema é que você tem que saber, né, como diz um amigo meu, você tem que ser iniciado, né, para você entender que, na hora que eu falo de objeto, motivo, forma, finalidade e competência, como elemento de formação, eu quero saber se o ato existe. Primeiro degrau da escada. Agora, quando eu falo de objeto, motivo, forma, finalidade e competência, como requisito de validade, eu quero saber se o ato é válido, se ele está ou não está de acordo com a lei. Segundo degrau da escada. Tá? Ou seja, isso aqui cai muito em prova dentro da ideia que o candidato ele tem que saber, legal, que o objeto, motivo, forma, finalidade e competência, ora, eles podem ser elementos de formação, ora, eles podem ser requisitos de validade. E uma vez que nós vimos isso, não tem mais nada a fazer do que, senão, analisarmos de forma individualizada, legal? Aí sim, individualizada, legal? Todos esses elementos do ato administrativo. E aí, está em quase 32 minutos, eu vou deixar isso para o próximo bloco. Ou seja, nós vamos analisar, olha que maneiro, gente, todos esses elementos aqui ó, do ato administrativo. Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. E vamos analisar de forma individualizada como requisito de validade ou elemento de existência. Pode ficar tranquilo quanto a isso, seu caderno vai ficar muito, muito completo. Tá bom? E lembrando que na parte das etapas do ato administrativo, isso daqui, ó, saber se o ato administrativo, né, existe, é válido e produz efeitos, né? Primeiro, segundo, terceiro degraus, né? Eu fiz um aprofundamento. Se eu fosse você, depois que terminasse de ver todo o módulo 3, eu ia lá e daria uma olhada nesse aprofundamento. Ele pode ser sua questão de prova. Legal? Em especial, se você quer fazer questão discursiva. Se você quer fazer questão discursiva, não tem nem o que discutir. Tem que dar uma olhada. Tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem aqui ou ali no Instagram. Tá bom? Já tô voltando. É VaptVupt só para esfriar a garganta.